Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de análise orgânica, ainda dentro do tópico ensaios para grupos funcionais ou análise funcional. Novamente estamos aqui, visualizando a página inicial da nossa plataforma e temos aqui no botão grupos funcionais o acesso ao menu de todos os grupos funcionais que já foram inseridos conteúdos dentro da plataforma. E hoje o ensaio funcional que a gente vai avaliar e vai realizar também em laboratório é o ensaio para insaturação. Então, entrando aqui em hidrocarbonetos insaturados, temos aqui nas duplas e triplas ligações que estão presentes em alcenos e alcinos. Também esse ensaio pode ser realizado não só para alcenos e alcinos, ou seja, para hidrocarbonetos insaturados, mas também para outras classes funcionais, álcool, cetona, ácido carboxílicos, por exemplo, para verificar se eles possuem alguma insaturação na sua cadeia carbônica. A limitação desse ensaio é que, em alguns casos, você pode ter, com esse mesmo tipo de reagente, alguns resultados falso positivos, que você pode obter pela reação desses reagentes por outros tipos de reação. Então vamos olhar aqui na análise funcional. Os dois ensaios que a gente tem aqui por métodos químicos de análise é o ensaio de Bayer, que é pela reação com permanganato de potássio diluído, e a adsorção de bromo, que é a reação que a gente pode fazer com bromo, normalmente em tetacloreto de carbono ou água de bromo, dependendo se a substância é solúvel ou insolúvel em água. E o descoramento de ambas as soluções é o que indica o positivo. No caso do ensaio de Bayer, que é a reação com permanganato de potássio, além do descoramento do permanganato, que é violeta, a formação de um precipitado do dióxido de manganês, quando o manganês é reduzido do seu estado de oxidação mais 7 no permanganato para o estado de oxidação mais 4 no dióxido de manganês, já que ele está agindo como um agente oxidante em cima do analito. As possíveis interferências que a gente pode ter aqui, a gente vai olhar também no ensaio que a gente realizou em laboratório. O ensaio de Bayer permanganato, ele é um agente oxidante, então se eu tenho outros grupos funcionais, eu tenho grupos funcionais que podem ser oxidados pelo permanganato, vou obter o mesmo resultado que eu obteria pelo ensaio do reagente de Bayer com uma insaturação. Visualmente vai ser o mesmo resultado obtido. Então, por exemplo, aldeídos podem oxidar a ácidos carboxílicos com o reagente de Bayer, dando aí um falso positivo para a presença de insaturação. Então é um ensaio que a gente pode fazer, ele é bastante rápido e fácil de ser feito, mas é importante a gente ficar atento a essas possíveis interferências que podem ocorrer diante de outras classes que possam ser oxidadas pelo reagente de Bayer. A absorção de bromo também vai ter algumas possíveis interferências, mas para não alongar muito o vídeo, vamos aqui direto para o ensaio de Bayer. Então o ensaio de Bayer ele é feito a partir da reação do analito com uma solução de permanganato de potássio diluído e neutro, coloração violeta, que ao reagir com uma insaturação, isso provoca o descoramento com a eventual formação de um precipitado marrom do dióxido de manganês. É isso que vai caracterizar o ensaio positivo. Uma dupla ligação, normalmente reagindo com permanganato nessas condições, a temperatura ambiente, com permanganato diluído, é a formação de glicóis a partir de uma adição sim, a dupla ligação pelo permanganato. Vamos dar uma olhadinha aqui então no procedimento. Antes disso, vamos olhar aqui o esquema da reação. Esse é o esquema da reação. Tá? Então, como eu falei, o permanganato com a dupla ligação formando um aduto de adição e depois, pela própria água, que é o solvente aqui do permanganato, a abertura desse aduto, a formação de um diol vicinal. Então vamos aqui ao procedimento. Procedimento muito simples. A amostra dissolvida em uma gota de água, se ela for solúvel em água. Se ela não for solúvel em água, dissolve essa amostra numa gota de etanol.
O etanol, um tempo relativamente maior do que a insaturação leva para reagir com o reagente de Bayer, pode também ser oxidado pelo permanganato, mas, como eu acabei de dizer, né, leva um tempo bem maior para essa reação ocorrer. Então, se você fizer lado a lado, né, ou bem próximo, né, os ensaios de controle em branco e depois o ensaio com analito ou com controle positivo, você pode usar o etanol como solvente sem nenhum problema, como está dito aqui no procedimento. Né? No caso, é da maior importância a comparação do ensaio branco, uma vez que o etanol, num período de 5 minutos aproximadamente, também produz o permanganato. No caso, quando a gente tem uma insaturação, essa reação é imediata. Tá? Então, a comparação, quando a gente usa para substâncias insolúveis em água o etanol como solvente, é de suma importância, né, a gente realizar esse ensaio em branco e comparar os resultados. Voltando aqui então, bem, então, dito isso, vamos ao procedimento experimental que a gente realizou em laboratório para a gente observar essas reações sendo realizadas não só com um padrão de insaturação, né, de substância com insaturação, como também com algumas dessas substâncias que a gente mencionou, que podem também dar falsos positivos, né, para a presença de insaturação, por serem capazes também de reagir com reagente de Bayer. Ok? Então vamos ao laboratório. Até daqui a pouquinho. Bom, estamos aqui no laboratório, né? Esses serão alguns dos reagentes que a gente vai utilizar para poder realizar o ensaio de Bayer. O primeiro ensaio que a gente vai fazer é o ensaio em branco, conforme a gente mencionou anteriormente, né? Onde a gente vai usar o etanol, que vai ser o solvente utilizado, né, para os padrões que não são solúveis em água, né? Então a gente vai adicionar um pouco do etanol no tubo de ensaio, a quantidade que a gente iria utilizar para dissolver a substância nos ensaios para os grupos funcionais com analito ou com os padrões utilizados. Então tem aí umas 4 gotas mais ou menos. E vamos adicionar o reagente de Bayer e observar. Lembrando que o reagente de Bayer é uma solução diluída de permanganato, né? Então a coloração violeta, ela está já numa certa diluição. E vamos acrescentar o etanol, vai ficar um pouco mais diluído, o que vai tornar ainda mais fácil da gente poder observar a coloração violeta desse reagente. Então foi adicionado, a gente observa, né, que após a adição o reagente continua violeta, tá? Então a oxidação do etanol pelo permanganato ela leva algum tempo, cerca de 5 minutos para começar a ocorrer, começar a ficar visual a formação do dióxido de manganês, e a gente vai realizar o primeiro ensaio de controle com o 1-hexeno, uma substância líquida contendo uma insaturação entre os carbonos 1 e 2 da cadeia hidrocarbônica dessa substância. Então estamos aqui, passamos para um becker e vamos adicionar uma gota desse reagente. Então foi aí adicionado, já que ela é insolúvel em água, vamos adicionar agora, né, o etanol a essa substância para que ela possa interagir melhor com o reagente de Bayer, já que ela é insolúvel em água e o reagente de Bayer é uma solução aquosa de permanganato. Então estamos aí adicionando algumas gotas de etanol e vamos agitar para poder ficar bem dissolvido, solução bem homogênea, e vamos adicionar então o reagente de Bayer. A coloração castanha, né, do precipitado sendo formado, o descoramento do permanganato imediatamente após o contato com a solução contendo o 1-hexeno, pela reação de oxidação dessa dupla, a formação do diol vicinal proveniente dessa reação. O permanganato se reduz a dióxido de manganês e forma aquela coloração
castanha do precipitado que a gente observa. Agora, o segundo ensaio que a gente vai fazer vai ser com o hexano, ou seja, né, uma substância muito parecida com o hexeno, né, seis carbonos também, uma cadeia linear, só que não possui insaturação. Né? Então, vamos observar, né, se a gente consegue diferenciar o hexano do hexeno por essa reação. Novamente, a gente vai adicionar o etanol para dissolver essa substância. Vamos adicionar o etanol. O etanol foi adicionado. Completamente dissolvido agora o hexano no etanol. Vamos adicionar o reagente de Bayer. Mesmo procedimento anterior. E observar se vai ocorrer o descoramento. Não houve descoramento, né? A solução continua violeta. Comparando aí o resultado obtido com o 1-hexeno com o resultado obtido com o hexano, que é um hidrocarboneto saturado. Vamos agora à próxima reação, que vai ser feita com anilina. A anilina, assim como os fenóis e os aldeídos, são facilmente oxidáveis pelo reagente de Bayer. Anilinas e fenóis tendem a se oxidar, por exemplo, a quinonas. Então a anilina, ela está um pouco amarelada, né, porque já se encontra um pouco oxidada aí pela própria ação do oxigênio do ar e da luz solar, né, ela vai oxidando aos poucos. E vamos adicionar o reagente de Bayer após ela ter sido também, como nas reações anteriores, dissolvida numa gotinha de etanol, já que a anilina também não é tão solúvel assim no permanganato. Como nos ensaios anteriores, vamos adicionar o etanol, umas poucas gotas aí para poder dissolver a anilina no etanol. Tá aí. E agora vamos adicionar o reagente de Bayer a essa solução de anilina em etanol. E o resultado obtido, de forma semelhante ao resultado que a gente obteve com um hexeno, também a gente observa o descoramento da solução de permanganato e a formação de um precipitado castanha. Agora o próximo ensaio que a gente vai fazer vai ser com um aldeído, outro possível interferente para esse ensaio, já que os aldeídos também podem ser oxidados pelo reagente de Bayer. Os aldeídos tendem a se oxidar a ácidos carboxílicos. É uma substância sólida, né? Deixa eu botar aí uma pontinha de espátula desse aldeído, que é o ortonitrobensaldeído. Está aí a quantidade que foi adicionada, uma pontinha de espátula, e vamos dissolver essa substância, como nos ensaios anteriores, em etanol. Vamos adicionar agora o etanol para dissolver esse aldeído, o ortonitrobensaldeído, que também não é muito solúvel em água, né? Possui uma baixa solubilidade em água, então é necessário também dissolver numa gotinha de etanol para facilitar a interação com o reagente de Bayer, que é uma solução aquosa, como já foi dito. Está aí a substância dissolvida. Agora vamos adicionar, como nos ensaios todos que a gente fez anteriormente, o reagente de Bayer, a solução de permanganato de potássio diluído, agitando. A gente vê que não tão imediatamente, então a reação um pouco mais lenta, mas a gente vê não tão demorado assim, né, em alguns poucos segundos, o aldeído sendo oxidado ao ácido carboxílico. A reação é um pouco mais lenta, né, do que a reação de adição eletrofílica a uma dupla ligação, uma insaturação, né? Mas num tempo bem mais rápido do que o etanol leva para ser oxidado pelo reagente de Bayer,
a gente consegue observar essa reação ocorrendo. Então, confirmando também, né, que alguma coisa diferente do etanol está sendo oxidado ali. E o último ensaio que a gente vai fazer vai ser com o fenol, que, como foi mencionado, né, é um dos possíveis interferentes, né, os fenóis podem ser oxidados, geralmente a quinonas, né, através de agentes oxidantes, e é o que provavelmente acontece frente ao reagente de Bayer. O resultado final é o mesmo que a gente obteria pela oxidação de uma dupla ligação com esse mesmo reagente, né? Então por isso ele é o interferente. Então estamos colocando aí um pouco do fenol, o padrão que a gente vai realizar o ensaio, para poder mostrar o resultado que a gente obtém com esse reagente. Vamos adicionar também um pouco de etanol, como foi feito em todos os ensaios anteriores. Fenol também não é muito solúvel em água, né? Está aí adicionado. E agora vamos adicionar o reagente de Bayer para verificar o resultado que a gente obtém. Está aí o fenol dissolvido no etanol. E vamos adicionar aqui o reagente de Bayer. Aí caiu uma gotinha. Vamos observar o que acontece. Vamos agitar e já dá para perceber aí, né, o descoramento do reagente de Bayer com a formação do precipitado castanho, como a gente obteve nos resultados anteriores. Então esse era o vídeo de hoje sobre o ensaio de Bayer. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Nos vemos na próxima. Até lá!